Ora, galera, estamos nós de novo aqui. Vamos falar hoje sobre o equipamento usado na parte de terminalizações das obras, né? É geralmente usado na fase rebocos, né? Pinturas e acabamentos, enfim, né? Estamos falando dos andaimes suspensos móveis, a qual eu me referi já algumas vezes aqui. E nós vamos saber um pouquinho o que é isso e quais são as dicas de segurança para hoje. Bora pro tema? Andaimes suspensos, né? Ah, vulgo balancim, né? Então, o andaime suspenso, ele é um equipamento, ah, quando incorporado às nossas rotinas, às nossas atividades, ele exige uma série de cuidados, né? Esses equipamentos estarão ah, expostos, expondo, né, no caso, trabalhadores ao risco de quedas, né? Por estarem trabalhando em altura. Então, antes da gente incorporar esses equipamentos, é feito toda uma análise do equipamento em si, né? Antes de trazê-los para incorporar a nossa rotina. A gente realiza verificações da documentação de fabricante, dos locadores, né, para garantir que esse equipamento teve uma linha de produção, uma engenharia ativa na sua confecção, né? Que essas peças têm ah, manutenção, né? Tem alguém responsável por essas peças, por esses equipamentos, e a gente então faz essa análise, toda uma documentação previamente, laudos, testes que o equipamento sofreram, manutenções preventivas previstas, né? Então, eh, todo o equipamento ele é revisado a sua documentação, né, para saber se aquele equipamento está sendo trazido para um canteiro, se eles têm condições de uso, né? Se há alguém responsável por ele que garanta a sua utilização. É importante verificar e ajustar tudo no início, né? Antes de o equipamento entrar no canteiro, antes de propriamente ser montado, né? Porque se houver algum problema antes disto, eles podem ser sanados, resolvidos antes de a gente dispor o equipamento no canteiro e não poder usar. Então a gente faz essa checagem antes para que eles estejam de acordo. Depois a montagem propriamente do equipamento, né? Ela vai ter que seguir um projeto específico para aquela edificação que está sendo construída, né? Onde nós vamos empregar, nós vamos ter que ter o projeto indicando qual o tamanho de qual equipamento vai estar em qual local, qual ponto da fachada esse equipamento vai ser instalado. Então a gente tem essa, essa base, esse projeto, para que sejam montados em posições corretas em diâmetros, dimensões apropriadas para atender aquele serviço naquela área, então, né? Então, quais itens, após montado esse equipamento, né, disponibilizado para o uso, o que a gente, eu agora vou me colocar no como um dos supervisores, dos liberadores do equipamento, mas a responsabilidade de operação será de um funcionário treinado. E esse deve passar por todos esses itens também quando for executar suas atividades, tá? Então, feita uma checagem na entrega da montagem e depois a gente periodicamente a gente faz uma, uma supervisão, né? Nós da, da gestão de segurança fazemos as nossas supervisões,
mas esses itens, essas verificações aqui tem que ser diária pelo operador, tá? Então, o que que o operador vai lá verificar? Cabo de linha de vida, né? Eu vou trabalhar dois trabalhadores, eu tenho que ter dois cabos. Esse cabo tem que estar em condições, não pode estar amassado, entortado, dificultando a subida. Então, isso é o cabo da linha de vida. E eu já antecipo aqui também o cabo dos equipamentos também, né? O equipamento vai ter mais 4 cabos, 2 em cada extremidade, e esses cabos também tem que estar em condições. Eu tenho que verificar as condições dos trava-quedas, estão correndo direitinho, né? Eles estão prendendo quando tem que prender. Eu tenho que ver a sustentação do equipamento lá em cima, se ninguém mexeu nos clips, nos cabos de sustentação do equipamento, né? Se ele é um sistema de contrapeso, se ninguém tirou peso de lá, né? Eu tenho que verificar os botões de funcionamento do equipamento, principalmente o botão de emergência, se ele vai parar adequadamente. Eu tenho que verificar os comandos, né? Sobe, desce, se estão operando corretamente, se não tem falhas, se não estão invertidos em função de um cabo ter sido ligado erradamente e ter invertido a ordem de subida e descida do equipamento. Tem que ver se esses cabos estão bem conectados, se eles não estão impedindo acesso, se não vão impedir a subida do equipamento, né? Eles não estão no meio do que possa impedir, se eles atendem a toda a subida, todo o vão, toda a extensão que eu vou subir com esse equipamento, né? Então eu tenho que cuidar dessas coisas para saber se estão correta a instalação e se o equipamento está sempre operante, né? Uh, Durante a operação ainda também tem que estar sempre conectado à linha de vida, tá? Não existe a entrada ou saída sem eu primeiro me conectar à linha de vida. Se eu vou entrar ou sair do equipamento, primeiro eu tenho que estar preso, tá? Um acidente ocorrer, digamos, se não é um vão cego, né? Se não é uma parede que não tem um vão para saída, estou saindo por uma janela para não descer o equipamento até lá embaixo, porque por algum motivo vou sair por uma janela. Eu saio conectado à linha de vida e quando retornar para o equipamento, eu retorno conectado à linha de vida. Tá? Eu não me solto da linha de vida para acessar e nem para sair, sair do equipamento. Verificar se o equipamento está bem nivelado, né? Se não tem desnivelamento, se eu estou subindo nivelados, não estou subindo em diagonal com ele, né? É sinal que um dos cabos está prendendo, não está subindo corretamente, não está funcionando o sistema de catraca dele ali. Então eu tenho que atentar para esse detalhe. Eu tenho que, mesmo que ficando parado, o equipamento ele tem que sofrer manutenção, tá? Não vou utilizar ele durante uma semana. Cara, faz a manutenção, né? Limpa o equipamento, né? Realiza, se ela tem manutenção periódica prevista, ela tem que ser feita mesmo parado. O canteiro está montado, está disponibilizado, tem que checar, principalmente se o equipamento está parado uma semana, tem que checar tudo novamente bem checado para saber se ele mantém a condição e de integridade de quando foi montado, né? Manter telas de segurança e isolamentos adequados, né? Em relação ao raio de projeção de queda de material lá da torre desse equipamento, né? Sinalizar cada equipamento, né? A sua capacidade de carga, o seu número de projeto que está lá, a placa é comum, cara, as placas de indicação de peso, numeração de prumada, de fachada ali que está sendo montada ali, caírem durante o processo, tá? É comum a tela se soltar, cara, mas não soltou, verificou, cara, tem que correr atrás da placa, tem que solicitar uma nova placa, tem que sinalizar, porque esse equipamento tem que estar sinalizado sempre com essas condições, tá?
Em dia de chuva, não se opere esse equipamento, cara, em condições de qualquer umidade. Tem quadro de comando elétrico ali, então não se, eletricidade e umidade não combinam. Então, você está em cima de toda uma estrutura metálica, não tem como trabalhar nesse dia, né? Não dá para se ter. A mesma acontece quando nós temos rajadas de vento, né? Não podemos operar esse equipamento com rajadas. A gente já os noticiários já relataram vários acidentes com rajadas de vento, de pessoas que ficam à mercê da condição climática dentro daquele equipamento lá. Então não dá para se operar com essa possibilidade de rajada de ventos, chuvas, trovões, relâmpagos. Não, é equipamento elétrico, metálico, então não tem como, né? E lembrar ali, ó, qualquer irregularidade, cara, tem que ser comunicado, né, aos responsáveis para que solicite a manutenção, solicite a troca, né, e a gente vai fazer esses registros de solicitação de manutenção, receber sempre esses laudos, esses boletins de atendimento quando isso acontecer, né? Este equipamento não reconhece experiência, né? Ele não é porque eu estou há tempo trabalhando com isso que ele vai reconhecer que você é um expertise, né? Tem tempo de serviço, se for negligente em algum desse momento aí, um acidente vai acontecer. Então, em qualquer momento pode resultar um acidente pela utilização indevida desse equipamento. Então, cara, você pode ter anos de experiência, mas não julgue é, fazer as coisas precipitadamente é, nessas condições, utilizando um equipamento que pode vir a tombar e você ficar suspenso ou ainda o pior vir a cair. E aí, pessoal, obrigado, até mais.